Do you speak English? Hablas espanhol? Parle français? Parle italiano? Não sei se é isso não, tá? Ó, mas não importa, tá? O que importa é que você precisa falar uma segunda língua. Uma língua que não seja um português, viu? Aí pode ser inglês, pode ser italiano, pode ser espanhol, pode ser francês. O que você quiser. O importante é você ser bilíngue. Se não for, meu querido, pode esquecer, viu? Tá fora, tá? Tá bem fora aí do padrão. E é justamente esse o nosso assunto de hoje. A gente conversa com o Matias Meyer. Ele é diretor de escola e também mestre em pedagogia pela Faculdade de Zurique, lá na Suíça. A gente vai falar, na verdade, sobre bilinguismo infantil, tá? Porque tem que aprender desde pequenininho, desde criancinha. Vê lá se você não vai começar adulto já. Você vai ver a dificuldade que é. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Roda a vinheta! Olá, Matias, boa tarde, seja bem-vindo ao Na Frequência de hoje. Vamos falar sobre uma coisa muito importante, né? Que é a questão do bilinguismo, é ser bilíngue, né? Uma criança ser bilíngue, já começar a falar a língua estrangeira já desde pequenininha, né, Matias? Eu queria saber, a princípio, assim, vamos começar o nosso papo. Por que que uma criança aprende mais fácil e mais rápido em comparação com o adulto, uma língua estrangeira? Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer de estar com vocês. Eu sou apaixonado por bilinguismo, faço e trabalho com isso faz 25 anos. Eu acho que cada vez mais o bilinguismo, graças a Deus, está mais presente na vida dos brasileiros e das brasileiras. Então, a gente já sabe muito, muito mais que a gente sabia uns 25 anos atrás. As pesquisas têm mais que 20 anos de existência e nós sabemos que o bilinguismo é uma das formas mais poderosas que o cérebro de uma criança possa ter. Então, na realidade, quando a gente hoje olha pelo bilinguismo, a gente sabe que é importante aprender a começar muito mais cedo. Então, você tem que começar o mais cedo possível. Isso é uma das perguntas que cada vez as famílias fazem, mas por que eles aprendem mais rápido em comparação com o adulto? A grande coisa porque quando a criança começa cedo, o cérebro está pronto para receber todos esses estímulos. Então, a neurociência deu uma luz muito interessante sobre como que a criança aprende línguas. A gente fala de um termo que se chama neuroplasticidade, que é o momento quando o cérebro da criança está pronto para receber esses estímulos. Quando as sinapses são formadas. As sinapses, na realidade, são formadas até ainda no ventre da mãe. São sinapses que começam já 2 meses antes, e o grande ápice da formação dessas sinapses que fazem as conexões entre as células no cérebro, ele acontece mais ou menos entre 1 a 3 anos. Depois começa a ter um declínio, ele chega mais ou menos numa estagnação na vida de um adolescente. E tudo isso faz que a criança aprende mais rápido e também com muito menos dores. Porque nós adultos, muitas vezes, colocamos a nossa própria experiência sobre a aprendizagem de uma segunda, terceira língua, mas nós tivemos aprendido essa língua normalmente quando já adulto. Era muito mais duro, a estrutura já era lá, era realmente à noite, mas a criança, ela brinca com sons. Para ela, aprendendo o português, junto com o inglês, ou seja, qual for a segunda língua, é uma coisa natural. Você falou da questão do adulto, né? E é verdade, o quanto a gente sofre, né? Quem não começa a fazer um curso de inglês, vamos falar o inglês porque é língua mesmo universal, né? Falada em todos os países praticamente do mundo, o quanto que o adulto, né? Sofre para aprender a falar o inglês, que é uma língua assim, que inclusive faz parte do nosso dia a dia, porque a gente assiste a séries, a gente assiste a filmes, escuta música, né? E na maioria das vezes em inglês. Então, assim, mas mesmo assim, o aprender é muito complicado, né? E já na criança, então, quanto mais cedo começa, melhor, então, para a fluência dela, né? Correto. Para a fluência é fundamental. É claro que é importante que o par, nesse caso, na maioria das vezes, o próprio professor, ele tem que ter uma fluência, ele tem que falar o inglês corretamente, gramaticalmente falando. Não é um problema se ele tem sotaque de um outro país, isso não acho problemático, muito pelo contrário, porque se a gente pensa já na vida adulta depois, nós temos que falar inglês com pessoas do mundo inteiro. E tem sotaque indiano, que eu particularmente, que me considero fluente, acho mais complicado de entender
Então, isso é o sotaque, é uma questão cultural e faz parte. Sim, com certeza. E como é que a escola, né, os professores, assim, eles precisam ser capacitados, Matias, para poder ensinar, né, a criança a aprender a falar o inglês, o espanhol, enfim, que seja a língua estrangeira, né? Eles precisam de uma capacitação, assim, bem específica. Como que a escola pode ajudar nesse sentido? Isso é uma pergunta muito importante, porque, de fato, não adianta ter as melhores pesquisas à disposição se o professor não atua de uma forma correta. Então, o professor, nós sabemos, preparar qualquer matéria, ele é a peça-chave. E muito mais ainda na educação infantil, onde o professor não é o especialista, ele está lá o tempo inteiro ensinando todas as, entre aspas, matérias. Então, quando a gente olha para o professor, acho que tem 3 pontos a serem observados. Um é que o professor ele tem que entender como que se dá essa aquisição de uma língua, de uma segunda língua. Então, primeiro, ele tem que ser um pesquisador. Ele tem que ser seu próprio pesquisador. O que não falta hoje é acesso a informações sobre como que se trabalha como uma segunda língua, como funciona mais tarde a alfabetização, o biletramento. Então, o que eu acho fundamental é que o professor ele não pode trabalhar com o que eu chamo de achômetro. Tem que trabalhar com pesquisas, tem que pesquisar. Hoje existem muitas formações já de pós-graduação, cursos de extensão que são muito bacanas e está no forno uma lei do plurilinguismo que na realidade exige futuramente para uma escola bilíngue que o professor tenha uma formação de mais ou menos 120 horas sobre esse tema. Então é importante que ele seja capacitado de fazer isso. Então tem uma parte que é dele e tem uma parte que é da própria escola, de oferecer um grupo de estudos, dos próprios professores na escola olham para suas práticas didáticas. Então, quando a gente olha para a primeira infância, não é só saber como, mas também usar as ferramentas corretas, didaticamente falando, a metodologia que funciona para uma criança dessa idade. Fazer um trabalho individual, trabalhar através de projetos, usar sons, usar material. Então, tem essas partes, mas é claro que a própria escola, ela tem ela tem que ajudar. Não tem nenhum professor que esteja pronto, seja na questão do bilinguismo, seja em outras matérias. Então, a escola tem que ajudar para que esse profissional cresça dentro da sua própria instituição. Você falou sobre a questão da didática, né? Me veio aqui uma pergunta assim na minha cabeça assim, de como que é essa didática, né? Por exemplo, como é que começa assim? Tem que falar o tempo todo em inglês para a criança poder começar a ter, né, esse contato? Tem que colocar filme? Como que é essa didática? Existem formas e formas. Existem formas e formas no sentido como as escolas fazem. O que a gente tem visto que apareceram muitas escolas que se denominaram bilíngues, mas na realidade só oferecem alguma carga extra, por exemplo, no contraturno na parte da tarde. Isso é legal? É melhor que nada, mas isso não traz o bilinguismo. Se a gente olha para o bilinguismo, é isso o nosso modelo na Red House International School, nós temos o que é chamado de full immersion. Então, a criança é exposta 100% no momento de inglês. Do momento que ela chega, todo mundo fala bom dia para ela em inglês. É importante que a referência, que nesse caso é a professora, com essa pessoa, a criança fala só inglês. Agora, você pensa, mas como que é, né? Eles choram em português, né? Tem 1 ano e meio, tem 2 anos, então eles são bebês. Mas eles vão aprender os sons. E depois, no momento de mais choro, então a pessoa sai da sala com essa criança, acalma ela, mas volta. Então, o que é importante? E isso até vale para famílias que são bilíngues. As pesquisas mostram que você tem que ter sempre um norte. Essa pessoa, a mãe, fala essa língua, o pai fala uma outra, para a criança não se confundir. Eles conseguem fazer o switch de um momento para o outro. Muito interessante, né? O Matias, eu queria que você explicasse assim, qual que é a idade, na verdade, melhor assim para uma criança realmente começar a ter contato com uma língua estrangeira e aprender. Tem uma idade específica para isso? Tem. Simplificando, o mais cedo possível, melhor. Então, Com 3 por exemplo, aninhos. 1 ano e meio, no nosso Olha. caso, nós começamos com 1 ano e meio, os nossos alunos são chamados de toddlers,
Então, eles ouvem os sons, eles são músicas, e claro, porque a aquisição de língua mesmo, ela acontece em paralelo nas duas situações. Não existe eu aprender português e depois o inglês. São sons. Para uma criança de 1 ano e meio, ela não fala ainda. Então, para ela aprende junto. Ela aprende tanto quanto. E isso é o legal do bilinguismo. Não é que você tem que separar, agora eu vou aprender inglês e depois eu tenho aula de português. Pelo contrário. Então, para eles, as duas situações sempre são ativas ao mesmo momento. Então, simplificando, de fato, o mais cedo possível. Ah, meu filho tem 5 anos. É tarde demais? Não. Já se perderam algumas possibilidades, mas não tem problema. O importante é que a exposição seja muito. Por isso que eu falo, se você quer atingir um bilinguismo, uma fluência de verdade que também envolve a questão cultural da própria língua e não só a questão de falar, então tem que ser uma exposição grande. Não dá para achar que seu filho vai se tornar bilíngue com 5 aulas por semana e algum contraturno. Infelizmente, não tem milagre. Tem que ser praticamente o dia inteiro, 24 horas por dia, né? 7 vezes por semana, enfim. Porque 7 dias na semana. Se a gente pensa no nosso cotidiano, o português é mais presente. O português está lá, o português está fora da escola, o português está no final de semana. Então, a gente tem que se preocupar que o inglês ocupa o espaço que seja da própria escola bilíngue. Legal. Agora, assim, pensando a longo prazo, né, Matias, eu queria que você explicasse, assim, quais são, na verdade, os benefícios para aquela criança que aprende, que tem contato com uma segunda língua já desde pequenininha. Depois, quando adulta, assim, em termos de mercado de trabalho, de execução de tarefa, até mesmo para lazer, né, para assistir a um filme sem legenda, enfim, qual que é o grande benefício? E eu já vou perguntar assim, vou fazer uma outra pergunta já complementando a importância, né, de se aprender uma segunda língua também desde pequenininho. Bom, eu acho que cada vez mais os pais e nós entendemos que o nosso mundo é multicultural, que é uma segunda língua. Tem uma frase que eu gosto, que é uma segunda língua abre uma janela para o mundo. E abre uma janela para outras culturas, não necessariamente só a cultura europeia. É acesso a informações de um continente africano, onde você tem livros ou filmes ou informações que falam sobre isso. Então, é fundamentalmente abrindo uma janela para o mundo. É do mesmo jeito quando a gente lê um livro, é abrindo um novo mundo. Para o mercado de trabalho, o que nós sabemos é que, na realidade, a gente não sabe exatamente como vai ser esse trabalho lá no futuro. Isso é um grande desafio para as escolas hoje, de preparar esse jovem para esse mundo incerto. Então, uma garantia que eu tenho, que é que você tem que ser capaz de entender o outro. Eu entender o outro passa muito através da língua. E quando você tem estudado numa escola bilíngue ou bilíngue internacional, você tem esse lado da cultura também. Hoje em dia, o mercado de trabalho não é suficiente você só ter inglês no currículo. Se espera já uma fluência, eventualmente já tem uma vivência no outro país. Se você estudou numa escola bilíngue, você de fato se tornou bilíngue, então você tem todas essas vantagens. Você poderia, por exemplo, você pode ver um amor internacional, você pode absorver uma nova cultura, né? Você pode fazer parte de alguma coisa que transforma o mundo. Você pode fazer uma pesquisa, você pode querer salvar vidas no outro país, você pode ter os avanços tecnológicos que te interessam. Então, na realidade, a gente olha não só para o mapa Brasil, mas para o mapa mundo. E cada vez mais também existem possibilidades dos jovens trabalhando em outros países, existem bolsas de estudos para faculdades afora, se a questão financeira impacta. Então, é ter uma janela para o mundo, é uma oportunidade, de fato, para o mundo. O bilinguismo, aprender uma segunda língua de uma forma de fluência, traz também esse desejo. Ele não fica só, tudo bem, a minha capacidade de fluência é para pedir uma Coca-Cola. Não, ela vai além. Eu posso assistir um filme. Eu posso ir no cinema e assistir um filme que, evidentemente, não é só os Vingadores da Marvel. Eu posso assistir uma coisa que tem um pouco mais conteúdo, que tem um pouco mais palavras, que me abre uma janela para essa cultura que me interessa. Então, e tudo isso é fora a questão da comunicação, porque quando você começa a falar com gente, as discussões vão além da comida e da bebida. São discussões até sobre política. E aí você tem que ter uma desenvoltura muito maior
você tem que ter um vocabulário maior. Então, é abrir uma janela para o mundo e oferecer essa possibilidade de a gente trabalhar numa multinacional, numa empresa que tem a possibilidade de você fazer essas experiências afora. O mundo é muito grande e a língua inglesa é a língua que é a língua mais universal hoje em dia. Que predomina, né, no mundo todo. Ô, Matias, como que você já está aqui no Brasil, você falou, né, há mais de 20 anos, não é isso? Porque você é da Suíça, né? E veio para cá, então, tem mais de 20 anos. E aí eu queria que você me explicasse, assim, na verdade, dessa sua opinião, como que você analisa o ensino bilíngue nas escolas brasileiras? Se você tem esses dados, enfim, essa percepção. Porque assim, eu vou contar uma historinha, na verdade, eu parto do princípio assim, de experiências pessoais mesmo. A gente acha que aprender uma língua estrangeira e ser fluente, você precisa morar fora e ir para um país onde a língua é nata, entendeu? Um inglês, assim, vai para os Estados Unidos ou vai para a Inglaterra, enfim, para países onde fala inglês. E aqui no Brasil a gente acha que a gente aprende, mas não com uma certa fluência, digamos assim. Isso procede, não procede? Como é que você analisa esse ensino mesmo bilíngue aqui no Brasil? Você está me colocando até numa situação difícil aqui. Não, o que a gente vê? A gente vê um mercado em crescimento, a gente vê uma necessidade das famílias entenderem que é importante ter uma segunda língua um pouco além do currículo básico que a escola oferece, mas com isso surgiram muitos projetos bilíngues que têm o que eu chamo bilíngue na placa, mas não na realidade. Então, não tem milagre. Uhum. Então, tudo depende o que a família dessa criança também espera que acontece. 5 aulas por semana é bom, é melhor que nada, mas não traz uma fluência. Então, o que a gente vê hoje? O mercado, na realidade, no Brasil, o Brasil tem 3%, pelas pesquisas de 2 anos atrás, tem 3% de pessoas que são considerados falantes do inglês. Então, se a gente pega numa população de 220 milhões, é muito pouco. É pouco. Na América Latina, são 8%. Desses 3%, só 1% é considerado, de fato, fluente. Então, é muito pouco. As boas escolas são as escolas bilíngues internacionais ou bilíngues que oferecem uma carga maior, que oferecem um ensino quase o dia inteiro, dependendo da idade da criança, onde esse inglês seja, de fato, predominante e faz parte do currículo dessa escola. Senão, de novo, não tem milagre, não dá para chegar lá. A minha escola oferece um curso à tarde? Bom, é um curso da tarde, mas não espero que seja bilíngue. Então, temos ainda um mercado que não é nada saturado. Então, tem um mercado que consegue ainda atender a muitas famílias. A gente percebe, nós como Red House percebemos essas pesquisas, e não é por nada que, por exemplo, o Juiz de Fora para nós é um mercado interessante, porque a gente percebe a demanda das próprias famílias por uma escola verdadeiramente bilíngue ou bilíngue internacional. Agora, tem espaço para tudo. Eu sempre digo, tem espaço para tudo. Só que, como famílias, é importante vocês olharem o que vocês compram. O que é a proposta? Porque algumas propostas não conseguem ser entregues. Não é porque o professor não é bom, porque simplesmente não é suficiente a exposição. Então, tem que olhar muito bem o que essa escola, que é um pouquinho mais cara que a outra, oferece. Então, pesquisam, fazem as perguntas, vêm visitar. É isso que acontece. Mas o Brasil é muito carente ainda nessa questão da fluência na língua, de usar a língua inglesa, não só na fala, mas nas questões de química, nas questões de biologia, nas questões matemáticas. Se você tem que explicar uma fotossíntese, você precisa de uma desenvoltura, não só de vocabulário, mas também estrutura gramatical totalmente diferente. Isso só acontece numa escola que oferece essas matérias também dadas em inglês. Mas eu posso dizer assim que a gente tem esperanças aí de que realmente as escolas brasileiras possam se tornar bilíngues, assim, é algo muito utópico ou pode ser uma coisa que realmente vai acontecer? Eu acho que também não podemos esquecer que a maioria da população está nas escolas públicas, né? Então, existem movimentos
de incluir mais inglês, o inglês já muito mais cedo nas escolas públicas, que eu acho que é um ótimo caminho. A questão sempre fica como que você acha esse professor, como que se capacita esse professor. Então, no fundo, é sempre uma questão de prioridades de investimento. Sabemos que dinheiro não falta, a questão é como que ele é alocado. Exato. Então, eu sou um grande defensor ou fã também do ensino público, porque eu acho que ele tem que oferecer isso. Não adianta você ter uma bolsa de estudo numa faculdade pública que eventualmente você só entra através do Enem ou através do vestibulares, se você tem feito uma escola particular. Na realidade, na minha cabeça não funciona assim. Então, é a obrigação, é a responsabilidade dos governadores, dos políticos de cada vez mais também tornar essa realidade do mercado de trabalho uma possibilidade para aquele aluno que estuda na escola pública. As escolas particulares têm muito mais facilidade, mas mesmo assim, tudo vai atrás do professor. Então, se a gente pensa no mundo Brasil, tem que investir em formação, tem que oferecer cursos, esses professores estão aqui para aprender, não pode ser só aquele que eventualmente estudou fora, tem essa oportunidade, tem que investir, mas eu acho que não tem caminho de volta, porque no fundo é uma questão econômica também. O mercado brasileiro carece a pessoas que tiveram uma vivência, que têm mais habilidade nesse mundo de línguas e de fluência. Então, vai para os dois lados. Muito bom. Ai, Matias, muito bom o nosso papo, a nossa conversa. Queria te agradecer imensamente por ter disponibilizado o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente sobre um assunto tão importante, né? E exatamente o que você falou, um assunto que merece ser investido, né? Educação, não existe... a gente fala assim, a gente costuma falar que não existe um limite, assim, de dinheiro ou de, né? Para investir na educação, porque tem que ser realmente investido para que a gente possa chegar aí num país de primeiro mundo, Brasil, inclusive, né, num país de primeiro mundo, e que fale realmente o inglês fluente como outros países que a gente vê, né, inclusive no seu, na Suíça. Com certeza. Queria te agradecer muito, viu, Matias? Foi muito legal. Muito obrigada. Muito obrigado pelo tempo, obrigado aos ouvintes. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.